Palavra do Senhor para essa noite. Ela está em Efésios, capítulo 4, versículo 2. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 2. A gente vai ler a tradução ali NVI. E diz assim, a palavra do Senhor: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Quem crê aqui nesta noite que essa é a palavra do Senhor, faz assim. Então pode aplaudir o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus, pode dar aleluias. Obrigado, Senhor, essa é a sua palavra. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, para mim é uma grande honra poder estar aqui mais uma vez nesse púlpito. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer aos nossos pastores pela confiança e agradecer aos irmãos também pela confiança de todos estarem aqui. Ninguém saiu correndo por aquela porta, porque não vai dar certo que eu pedi para o Ney trancar ali, então ninguém sai hoje. Vocês vão ter que ouvir a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria ter essa oportunidade, como eu já disse, porque é um ministério que queima no meu coração, o ministério da palavra. E esse ministério, não só comigo, mas cada um que tem um ministério diferente, que queima no coração, quando o inimigo descobre, começa a colocar empecilhos, criar armadilhas para que a gente se afaste desse ministério que tanto queima no nosso coração. E faz um tempo já que eu tento desenvolver esse meu ministério e, de alguma forma, eu não consigo andar, eu não consigo fazer que ele seja leve. Mas eu estou aqui no altar do Senhor, estou aqui olhando para o rosto desses abençoados irmãos e irmãs que estão aqui, e eu quero declarar ao mundo espiritual nesse momento que nada vai fazer eu desistir desse ministério. Amém? E eu conto com as orações dos irmãos. E por que eu dei essa introdução particular minha? Porque a palavra está falando para que a gente suporte uns aos outros, né? E como o pastor Gilmar tocou em alguns cultos anteriores, o suportar não é apenas aguentar o irmão, mas de estar junto, suportando o peso ali um com o outro. Amém? A palavra do Senhor, que eu li agora em Efésios, quem escreve é o apóstolo Paulo, né? Ele escreveu essa carta aqui para Efésios, e ele escreve essa carta quando ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava preso lá em Roma, e aqui, se a gente começar a ler os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele ensina aqui primeiramente quem nós somos em Cristo Jesus, depois ele fala da graça, depois ele fala da salvação, e depois ele fala da nossa nova identidade como cristão. No capítulo 4, o Paulo ele muda um pouco o foco. É como se ele falasse assim: agora que vocês sabem quem vocês são em Cristo, vocês conhecem a sua identidade, reconheceram isso, vocês vão agora ter que viver como verdadeiros cristãos. No versículo 1, um versículo antes desse, que eu não coloquei ali, diz para a gente viver de uma maneira digna, né, da vocação que a gente recebe de Deus. E no versículo 2 vai mostrar na prática essa noite aquilo que a gente vai aprender com esta palavra maravilhosa do versículo 2 do capítulo 4. Então eu quero fazer um pequeno comentário aqui em relação à humildade, a você ser manso, dócil, a você ser paciente e também você dar o suporte aos outros irmãos, que geralmente muitos não têm aonde se apoiar, né, e necessitam que a gente esteja com os olhos abertos a isso. Então, nós vivemos numa geração que está com um pouquinho de falta de paciência. Alguém concorda comigo? Né? Estamos um pouco impacientes com as coisas, né? Quem tem mais de 40 anos para cima, não precisa levantar a mão. Quem tem mais de 40 anos pegou aquela geração da máquina de datilografar, né? Na época lá, o curso que tinha para fazer era o quê? Datilografia. Não era inglês, não era saber de inteligência artificial, não era nada disso. Então, para aqueles que têm 40 anos para cima,
pegou um ritmo um pouco mais tranquilo. Anos 80, início dos anos 90, não tinha essa rapidez de informação. Para quem é um pouco mais novo, né, 30 anos, 20 anos aí, né, já pegou um ritmo um pouco mais acelerado, né? Então, esse ritmo de acelerar foi devido à tecnologia. Nos anos 90 veio a internet. Nos anos 2000, né, 2000, acho que 9, 8, por aí veio o smartphone. E agora veio a inteligência artificial, né? A gente pode até notar que no mercado já não tem nem gente trabalhando no caixa, é tudo máquina, né? O que a gente falava 20 anos atrás está acontecendo. Então, onde eu quero chegar com isso? Né? Tudo mais rápido, né? A tecnologia foi implantada, né? Foi liberada para nós, e a gente achou que a gente ia, agora eu vou ganhar mais tempo. Vou ganhar mais tempo. Então, veio o WhatsApp, veio, né, toda a facilidade e a modernidade da tecnologia, e a gente falou, vamos ganhar mais tempo no trabalho. Só que aconteceu, a gente começou a fazer muito mais coisas, né, em tempo recorde, e quando era para sobrar o tempo, a gente não consegue mais, porque a gente está bitolado de coisas, né? Nós estamos assim, somos na verdade influenciados por uma tecnologia que vem para o bem, mas que, se não usada com responsabilidade, se torna mal, porque é muito fácil a gente botar uma série para assistir e não deixar de ler a palavra do Senhor. É muito fácil a gente se deixar levar pelos rios, né? Só levantando a telinha do Instagram, e não deixar de fazer um devocional quando você acorda, quando você vai dormir, compartilhar uma palavra com o irmão. Então, o que eu queria dizer aqui, que nós estamos vivendo momentos full time, tudo é rápido, e nessa rapidez a gente está perdendo a nossa paciência. Amém? Então, introdução feita com sucesso. Quero falar aqui, quando o Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, sejam completamente humildes. Vamos falar de humildade hoje, nessa noite. Humildade, na Bíblia, humildade, ela não está falando aqui que você tem que se sentir inferior às pessoas, que você tem que ser um bobinho, né? O tonto da turma, não. Humildade, ela está dizendo aqui que é algo que se aproxima de Deus. E quando você é humilde, você não só se aproxima de Deus, como você também se aproxima das pessoas. E hoje nós estamos falando de pessoas, de irmãos, de companheiros, de irmãos de estrada, aquela estrada difícil que nos leva à graça de Deus. E na Bíblia fala, né, que reconhecer a Deus como soberano, a Deus no controle das nossas vidas, isso sim é um ato de humildade. Amém? Eu queria falar um pouco de orgulho. O apóstolo Paulo, ele percebeu o que acontecia na igreja de Éfeso, e ali ele escreve uma carta para orientar os irmãos. E nessa carta, como nós lemos aqui, ela tem um teor de ajuda, de companheirismo, de irmandade. Então, o orgulho, ele não combina com a humildade, né? O orgulho, ele muitas vezes nos tira do jardim, né? Já dizia aquele louvor, meu orgulho me tirou do jardim. Mas a humildade colocou o jardim em mim, amém? E a humildade coloca um jardim todos os dias que a gente acorda, irmãos. Quando a gente consegue entender que a humildade está na dependência do Senhor. Então, o orgulho, ele pode se manifestar de diversas maneiras nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não percebe, porque ele chega de mansinho, ele vai entrando, ele não pede licença, você não percebe, mas quando você menos espera, você está tomado pelo orgulho. E às vezes o orgulho, eu vou falar algumas coisas aqui, pode ser que você comece a cair a sua ficha aí. O orgulho pode ser uma falta de perdão num relacionamento entre marido e esposa. O marido, de repente, cometeu alguma coisa que a esposa não gostou, numa discussão, algo assim, e está faltando, né, um pouco de humildade para esse marido, para esse homem ao máximo, né, por esse sacerdote chegar ali na esposa e pedir: minha amada, me perdoe, né? Não existe uma esposa que quando você vai lá e peça um perdão e chama ela de amada antes, ela não te perdoe.
Tenho certeza disso. Se é seu caso aí, irmão, não deixe escapar essa noite, tá? Acabando o culto aqui, você já chega lá para sua amada. Ou então, também pode estar faltando um pouco de humildade para a esposa, por que não? De repente você fez teve um risca-risca ali, e a sua esposa viu que até estava errada, mas aí de repente ficou um dia sem mandar um bom dia no serviço, ficou um pouco mais fria, né? Esposas, vamos, né? Aproveita, não deixe passar essa noite. Então o orgulho é perigoso, ele começa devagar, ele começa numa falta de perdão, ele começa numa discussão que os amados não se perdoam entre si, mas o orgulho também pode estar no nosso trabalho. Como que esse orgulho se manifesta no nosso trabalho? Às vezes o seu chefe, um superior, ou até um colega vem falar com você, te orientar para você fazer algo diferente, porque você está fazendo errado, e aí você já fica todo doidinho, né? Tipo, quem ele pensa que é para falar assim comigo? Olha como ele falou comigo. E aí você já toma isso para o coração, né? Então, às vezes, a pessoa que está te orientando, fora aqui da casa do Senhor, pode ser no seu trabalho, está faltando humildade para ela. Mas você, como servo e serva de Cristo, você não pode ficar na mesma linha dessa pessoa. Você tem que se humilhar para que Deus possa exaltar você. Amém, irmãos? Estão pegando até aqui? Amém? Então o orgulho tira do jardim e a humildade coloca jardim em mim, em nós, em nome do Senhor Jesus. O orgulho também, ele pode estar dentro da igreja. Às vezes sobe lá o gordinho careca para pregar e fala, putz, subiu, perdão da palavra. Poxa vida, subiu lá o carequinha para pregar. Vixe, hoje não gosto dele, não gosto. Irmãos, nem Jesus agradou a todos, né? Aqueles que não entendiam como Jesus era, botaram Jesus na cruz. Mas os que verdadeiramente receberam a palavra, entendiam que Jesus era o Salvador. E aqui na Igreja do Senhor, o pastor Júnior, ele tem o dom da palavra, nós temos o Cláudio, nós temos o irmão Roberto, que a gente divide aqui, né? Quando nos é dada a oportunidade. E a palavra, eu quero dizer aos irmãos, que sai do semeador, é uma palavra que ela só tem a graça porque a semente é pura. O semeador, esse que vos fala, não. Ele é um pecador, ele é falho, muitas vezes orgulhoso também, mas a palavra que é a semente do Senhor, ela é pura. Então, o orgulho pode estar aqui, presente na igreja. De repente, essa palavra de hoje está dando uma bufetada na sua cara. Mas eu peço para que você não fique triste comigo, mas que você receba essa palavra. Está faltando humildade, né? O orgulho está em excesso. É a palavra do Senhor que está dizendo para nós. E antes dessa palavra ser passada para a igreja, ela atinge primeiro o coração daquele que está passando a palavra, né? Então, meditando sobre ela, sim, às vezes pode ser que o orgulho esteja dentro de um ministério. E o orgulho ele pode arruinar, o orgulho ele pode dividir a igreja, o orgulho ele pode dividir ministérios, o orgulho pode acabar com o casamento, o orgulho pode afastar um filho que você está querendo muito que venha a aceitar Jesus. Por causa do orgulho, aquele, volta a falar aqui, nos tira do jardim. E o orgulho, ele sempre procura alguém para culpar, né? O orgulho ele procura culpados, mas a humildade ela sempre procura a transformação. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui queremos ser transformados essa noite, amém? Glórias a Deus, aleluias. Queria fazer uma pergunta para a igreja, e essa pergunta serve para mim. Quando foi a última vez que você pediu perdão primeiro, mesmo tendo razão em parte? Quando foi a primeira vez que você pediu perdão primeiro, mesmo tendo razão em parte? Eu me fiz essa pergunta. Então essa pergunta está sendo colocada aqui hoje pelo Espírito Santo. Não é pela minha vontade, mas é algo que Deus inspirou a fazer isso para a igreja. É uma pergunta de reflexão. Quando foi a última vez, irmãos? Serve para a gente refletir. A humildade, ela não é você estar certo numa discussão, você sair como vitorioso numa discussão, né, mesmo tendo razão.
mas é você poder preservar aquilo que a gente vem falando desde quando o pastor Gilmar começou a orar. A humildade, ela preserva relacionamentos. Amém? A humildade, ela preserva relacionamentos. Qual é o maior mandamento que o pastor Gilmar falou hoje aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. E aí, não sei se vocês se recordam, mas teve um momento que Jesus falou: e eu lhes deixo uma nova lei. Ame o seu próximo como eu vos amei. Ou seja, amar o próximo como a nós mesmos já é uma tarefa difícil. Aí Jesus vem e fala: vou complicar o negócio aqui. Você vai amar o seu próximo como eu vos amei. Porque o amor de Jesus não tem nada que se compara. Eu creio que a gente pode viver uma vida inteira no Evangelho, mas eu acho que jamais a gente vai conseguir ter aquele 100% do amor que Cristo teve por nós para se entregar numa cruz. Você se entregaria numa cruz por um desconhecido? Para um familiar, para um filho? Eu tenho certeza que sim. E para um desconhecido? Foi o que Ele fez para nós, por nós. Então, eu creio que o orgulho e a humildade, eles não podem caminhar na mesma via. Porque o orgulho, enquanto está construindo muros e muros e muros, a humildade está construindo pontes e pontes e pontes para que a gente possa ter uma relação de irmandade. Amém, igreja? Então, Deus está falando conosco essa noite. Deus está dizendo: construa pontes e não muros. Pensa bem nisso. Construa pontes, porque as pontes que nós construímos, ela está nos levando a cumprir o mandamento que Jesus nos deixou, a nova lei: ame o seu próximo como eu vos amei. Então, essa noite aqui, a gente tem a oportunidade de estar com saúde, enxergar e escutar a palavra do Senhor, para que a gente possa construir pontes. Então, se tem algum muro que de repente você ergueu nessa estrada da sua vida, nesse evangelho, pensa com carinho nesse muro aí. Está na hora de pegar a Bíblia. Amém? Glórias a Deus, Senhor. A palavra também fala para que sejamos dóceis. Amém? Podemos entender também como mansos de coração. Mansidão. A palavra pode ser traduzida como mansidão. E mansidão não significa ser quietinho, aguentar as injustiças calado, não se posicionar. Pelo contrário, Paulo está falando aqui para nós, nessa carta, que ele escreveu há mais de 2000 anos atrás. Ele está falando aqui hoje, para os dias de hoje também, né? Jesus, o Espírito Santo escolheu esta palavra para falar conosco essa noite através dessa carta. Então, a mansidão, ela não é fraqueza. Muitos entendem e se sentem fracos quando falam: eu sou manso. Pelo contrário, né? Mansidão significa força, né? Uma força que a gente sabe controlar. Mansidão é você saber responder ao seu próximo com sabedoria. Sabe quando você está naquele momento que todos passamos por esses momentos e às vezes a gente acha que acaba e quando a gente menos espera a gente está nesse momento de novo. Aquele momento que você está cheio de tarefas, muitas coisas dando errado e aí vai subindo, né, os problemas. E aí você tem uma conversa com alguém e essa conversa está resultando numa explosão. E todo mundo que está do lado vai falar: agora essa pessoa vai explodir, ela vai pirar. E quando chega o momento, o que essa pessoa faz? Ela aprende a palavra do Senhor e responde a outra pessoa com amor, com mansidão, com a fala serena, calma, tranquila. Isso é ser manso de coração. É quando alguém está te ofendendo pavorosamente e você fala: mas por que você está falando assim comigo? Isso é ser manso, é colocar a pessoa no lugar dela, é você ser um cartão de visita de Jesus. Nós somos cartas vivas. Lá na nossa célula, a Stephanie sempre fala isso: somos cartas vivas de Jesus. Amém? Então, numa cultura atual, imediatista que a gente vive, WhatsApp, né? A gente vê ali os stories do Instagram,
e de repente tem alguém que coloca uma mensagem lá, uma indireta, e aí a gente, por estar já até a tampa de problemas e estresse, a gente acha que essa indireta é para nós. E muitas vezes nem é para nós e nem é para ninguém, a pessoa só colocou ali. Mas você está no imediatismo, você quer respostas rápidas, tudo aquilo te ofende, tudo, né, te traz um peso, uma sobrecarga muito grande. Alguém comenta algo com você, de repente o irmão vem e fala para você algo para te engrandecer, para te ajudar, mas você leva aquilo por outro caminho. Quem que esse irmão pensa que é para falar assim, sendo que ele é assado, sabe? Então, às vezes, muitas vezes, quando a gente responde 5 minutos antes, responde antecipadamente, a gente passa não 5 minutos tentando resolver depois, mas pode passar 5 anos, 10 anos. Então a palavra aqui está falando, meus amados, vamos tomar cuidado, essa é a palavra, cuidado com aquilo que a gente fala no imediatismo. Tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Você não pode falar desse jeito, mas eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Quer falar a verdade? Fala assim para mim, Jesus, amém? A verdade é Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com esse imediatismo, não vamos deixar mais a sobrecarga do nosso trabalho, a sobrecarga das nossas coisas que nós fazemos para Deus. Tudo pode sobrecarregar, pode, mas a mansidão vai nos tornar pessoas capacitadas para conduzir a obra do Senhor da maneira que Ele quer que a gente conduza, amém? Então seja manso, a palavra está falando, seja manso de coração, não um bobinho, mas alguém que tem a palavra, o poder da palavra na hora certa, amém, irmãos? Estão juntos? Amém? Glórias a Deus, aleluias. A palavra também está dizendo aqui para que sejamos pacientes. Oh, palavra abençoada, né? Falou de humildade, falou de mansidão, e agora está falando para ser paciente. Não é muita coisa num versículo só? É difícil, muito difícil, mas é necessário. Se você quer continuar caminhando, fazendo a obra do Senhor, é necessário que a gente consiga entender isso essa noite. Então sejamos pacientes, e a paciência, ela é o fruto daquele que confia em Deus, amém? Então a paciência não é apenas você esperar e esperar e esperar, pelo contrário, é você esperar sem perder a fé. Essa é a paciência que Paulo está falando aqui. Porque muitas vezes, irmãos, entendam, quando você entrega algo, eu costumo dizer que nós estamos no térreo, né? Existe lá o subsolo, está repreendido em nome de Jesus, que ninguém desça para o subsolo, mas tem um andar de cima, que é aquele que nós estamos buscando. E quando nós vamos fazer um pedido para o Senhor, o que a gente faz? A gente deixa aqui pelas nossas forças no térreo? Não, a gente entrega no primeiro andar para cima, está ali no sobrenatural. E muitas vezes, muitas vezes, a gente entrega no primeiro andar o nosso pedido e a gente acha que tem a paciência de esperar. Só que a gente espera muitas vezes sem fé, porque a espera pode demorar um pouco. Se a gente for parar para pensar, Davi, antes de assumir o trono, teve que esperar. José, antes de assumir o governo, ele teve que esperar. Abraão, antes de receber a promessa, teve que esperar. E Jesus, até Jesus, ele teve que esperar 30 anos para ele começar o ministério dele. Então, todos esses têm o que em comum? Esses personagens maravilhosos da Bíblia. A fé. Todos eles esperaram com fé. Por isso que o ministério deles, que o propósito deles deram certo. Porque eles esperaram com fé. E essa noite, Deus está falando conosco aqui. A paciência se faz necessária desde que ela esteja junta com a fé. Então nós temos que ter fé.
Se é o seu caso, você colocou um pedido para Deus e ainda Ele não te respondeu, continue com essa fé, irmão. Não desista. Ele vai te responder no tempo dele. Porque o tempo de Deus, o relógio de Deus, é diferente do nosso. O nosso relógio está no imediatismo. O dele está no propósito. Amém? Só que para você alcançar esse propósito, existe algo chamado processo. Processo esse que a Silvaneide ministrou aqui hoje em cima nesse altar. Ela passou por um processo. Ela creu. E ela ficou tão firme nesse processo que até no momento que ela sentiu dor, ela sentiu, me perdoe se eu entendi errado, ela se sentiu um pouco culpada, falando para Deus: Senhor, me perdoa, eu estou sentindo dor, mas eu creio ainda no Senhor. Até no momento de dor física, ela entregou ao Senhor. Então ela passou por um processo. E só atinge o propósito aqueles que passam por processo. E só passam por processo aqueles que têm a paciência. E só tem paciência aqueles que têm fé. Porque ter paciência com o outro, com o próximo, é uma coisa. Agora, você perseverar na paciência junto com a fé, irmãos, prepara que vocês vão ter vitória, amém? Glórias a Deus. Paciência por um exame que você fez e não saiu. Continue na paciência, perseverando na fé. Continua, não desista. A paciência daquele resultado, daquele contrato, a paciência, de repente, daquele inventário que não sai nunca. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas é o Espírito Santo tocando em mim e eu com o coração aberto aqui. É o seu caso? Tem um inventário que não está difícil de sair? Continua perseverando com a paciência na fé, que Deus vai te dar a resposta o quanto antes. Fez um exame e o exame deu um resultado que você não gostou e você tentou outro exame, está tentando, está na luta, está na saúde. Continua perseverando, seja paciente. Vou voltar a falar, o tempo nosso, o reloginho nosso, é o reloginho do full time, tudo imediato, tudo para agora. Mas o de Deus não. O relógio dele é o propósito, meus amados. Então vamos entender isso. A palavra do Senhor está dizendo para nós essa noite aqui: sejam pacientes. Quem aqui fecha comigo essa noite? Vamos ser pacientes, amém? Glórias a Deus. Coisas grandes estão por vir, irmãos. Deus está deixando aqui hoje, nesta noite, para nós, uma palavra maravilhosa, para que a gente consiga conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós como propósito, amém? E Deus também colocou no meu coração para fazer uma pergunta aqui. Será que Deus está demorando? Ou está preparando você para aquilo que você pediu? De repente você pode estar querendo uma promoção onde você trabalha. Ou você está querendo uma nova porta de emprego. Está demorando? Então essa é a resposta para você essa noite. É o tempo dele, não é o seu, não é o meu, não é o do pastor Júnior, não é de ninguém, é no tempo dele. Então coloca o seu coração na paz, deixe seu coração aí acalentado pela fé de Jesus. Amém, meu irmão? Você vai conseguir essa vitória em nome do Senhor Jesus. Quem confia no tempo de Deus nunca chega atrasado no propósito. Vocês podem repetir comigo? Eu vou falar, vocês repetem como um ato de fé, amém? Quem confia no tempo de Deus nunca chega atrasado no propósito. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias! Quem confia no tempo de Deus jamais chegará atrasado no propósito. Seja o processo que você estiver passando, seja a dor que você estiver sentindo, isso não vai ser um empecilho para que você chegue no seu propósito, amém? Glórias a Deus. Irmãos, a palavra também diz para que a gente suporte uns aos outros. Vocês conhecem alguém na sua família que seja insuportável? Pela palavra do Senhor, todos são suportáveis. Eu não estou falando assim da pessoa ser chata, sabe? Não estou falando assim de você ter alguém na família, você, irmã. Então, sempre tem um cunhado, uma cunhada, uma sogra, um sogro, né? Ali, não tem? Mas a palavra está falando assim, suportar com amor, né? Não seja grosso com aquele que você não suporta. Pelo contrário,
tem que suportar em amor. Suportar, meus irmãos, não significa só o fato de você aguentar uma pessoa. Pelo contrário, suportar, né, a ideia inicial é permanecer firme do lado daquele que está precisando ser suportado. Amém? Então, assim como Deus suporta as nossas limitações, e olha que Deus suporta muito, né? E para Ele é fácil porque Ele é Deus, mas se não fosse, é muita limitação que nós temos, muitas coisas erradas. Então, assim como Deus suporta as nossas limitações, nós devemos aprender a suportar uns aos outros. Então, quem tem o meu número, pode me ligar, mandar mensagem. Eu gostaria muito de ser um suporte, né, para a sua necessidade, para o seu problema, assim como muitos irmãos já foram e ainda são um suporte para mim. Então, suportai-vos uns aos outros. Amém? Todo mundo comigo, estão entendendo a palavra? Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Dá um glória a Deus aí. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Pode cutucar o irmão do lado falando, eu quero ser o seu suporte. Vira para o outro, fala aí também, eu quero ser o seu suporte. Amém? Aleluias. É uma palavra de irmandade, irmãos. Ah, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus, Senhor. Suportar não significa você aguentar só um fardo grande, mas significa você continuar dando apoio para aquelas pessoas imperfeitas. Imperfeitas como você, como eu que vos falo essa noite. Né? Nós somos todos difíceis em algum momento. Né? Pode perguntar para a esposa, para o marido, você é uma flor que dá para se cheirar ao tempo todo? Eu creio que não, né? Então, assim como nós não somos, né, sempre suportáveis, nós temos aqueles que precisam de uma força no trabalho. Aqui na igreja é fácil a gente tentar suportar os irmãos, né? Nós temos aqui irmãos que estão com a mesma base. E quando você chega no seu trabalho, todos estão com a mesma base? Não. Muitas vezes você está num lugar que você é o único que tem uma base, que é a Bíblia Sagrada. E o que você faz quando você chega lá? Não tem sempre um que fala alto, um que quer aparecer, um que puxa o saco do chefe, um que faz lá umas artimanhas para você cair e pegar o seu lugar? Não tem? Tem. Sempre tem um abençoado. Mas eu vou dizer para você, a palavra está dizendo que até esse ser abençoado que está lá no seu trabalho, que você vai encontrar ele amanhã lá, ele é digno de suporte. Amém? Então comece a enxergar esse irmão ou essa irmã que está lá no seu trabalho, que te tira do sério, que está te fazendo pedir a conta, ou está te fazendo entrar numa depressão ou numa ansiedade profunda. Saiba que amanhã, quando você vê essa pessoa, você vai ver ela com outros olhos, amém? Porque a palavra está dizendo que temos que suportar seu suporte. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a enxergar essa pessoa com outros olhos, o seu coração vai ficar mais leve, vai ficar quebrantado. E aquele peso de acordar cedo amanhã, principalmente numa segunda-feira, ele vai sumir. E naquele instante você vai lembrar dessa palavra e você vai glorificar o nome do Senhor no seu coração. Amém? Glórias a Deus. Nós temos também pessoas insuportáveis, não, perdão. Pessoas que nós temos que suportar na nossa família. Muitas vezes dentro do casamento, né? Não tem? Quem é casado? Levanta a mão. Glórias a Deus pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido. E que em nome do Senhor Jesus, essa noite, quando vocês chegarem em casa, vocês vão suportar uns aos outros. Vocês vão ser o ombro amigo um do outro. Amém? Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Eu queria fazer uma reflexão em forma de pergunta para a igreja, já caminhando para esse final dessa pregação. Vai tudo bem? Vai? Vai tudo bem? E se não está? Vai ficar. O vai tudo bem. Tenho certeza que esse irmão já sacou que é ele. Mas esse vai tudo bem, quando o pastor Júnior fala aqui, vai tudo bem para perguntar. E é legal quando a gente fala,
vai tudo bem. E quando o pastor Júnior fala, e se não está, vai ficar. Legal, glórias a Deus. Né? Isso daí é algo que a gente proclama, né? Como se a gente estivesse nos posicionando no reino espiritual. Então, não estamos falando mais só sobre conhecimento, mas sobre atitude. Atitude de sermos humildes, atitude de sermos dóceis e mansos, atitude de sermos pacientes e atitude de sermos o suporte para o nosso próximo. Amém? Glórias a Deus. Peço aos irmãos nesse momento, já caminhando para o final dessa palavra, pode ficar de pé, por favor. Irmão, se puder apagar a luz, agradeço. Vamos agora, depois dessa palavra maravilhosa que Deus colocou para nós, vamos agora fazer um momento de oração, no qual vamos entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esta palavra, uma palavra que foi nos dada com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Palavra essa que eu agradeço a Deus por ter colocado no meu coração e que agora, através do Espírito Santo, a igreja está com essa palavra no coração também. Vamos agradecer e louvar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, eu gostaria de te agradecer. Agradecer por esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações. Agradecer, Senhor, pelos livramentos que por muitas vezes a gente nem sabe que passou. Agradecer pelas bênçãos, agradecer pela nossa família, agradecer por esse ministério e por esta casa que nos recebe, Pai, com muito amor e carinho. Agradecer pelos nossos ministérios, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha virar uma chave nas nossas vidas. Pai, toca agora, Senhor, em todo aquele irmão que está com o coração aberto e quebrantado, para que esta palavra, Senhor, seja um divisor de águas na vida desse irmão e dessa irmã, Senhor. Toca, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, eu te suplico, Senhor, toca. Nós não sabemos, Pai, como os irmãos chegaram aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que o irmão vai enfrentar amanhã, no início de semana. O Senhor sabe dos desafios, mas eu peço ao Senhor que essa palavra possa ser o caminho, a luz para todos aqueles que estão precisando, Senhor. Pegue na mão desses irmãos, Pai amado, e que tudo aquilo que eles estão necessitando nesse momento, como eu disse na palavra, seja uma oportunidade de emprego, uma promoção no trabalho, um exame, seja na questão de saúde, cura espiritual, cura física, Senhor, o que for, Pai, que através dessa palavra possa ajudá-los a saírem daqui fortalecidos por uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos, uma palavra que foi dirigida a uma igreja também, a igreja de Éfeso, e hoje essa palavra, através da sua misericórdia, foi dirigida para essa igreja, na qual te louva, te cultua e te ama. Então eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço e abençoo em nome do Senhor Jesus a todos esses irmãos que estão aqui presentes essa noite e todos aqueles que nesse momento estão escutando também esta mensagem poderosa no nosso canal no YouTube. E por isso, juntos, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Obrigado, Senhor.